Milionário oculto. O pai negro que salvou uma menina sem saber quem ela era. As ruas de São Paulo, em uma madrugada de tempestade, não eram o lugar ideal para alguém encontrar abrigo. A chuva caía com força, formando verdadeiros rios entre os carros e calçadas. E em meio a esse caos, Alexandre Soares, o enfermeiro noturno, apenas tentava chegar à sua casa, cansado após um longo turno. Sua única preocupação era a pequena Isabela, sua filha de 5 anos, que aguardava em casa, sonhando com o personagem que tinha na imaginação. Por um momento, a tempestade parecia uma trilha sonora de terror. A cada relâmpago, um eco do desconhecido despertava a adrenalina em suas veias. Então, no meio da rua alagada, algo chamou sua atenção. Uma figura pequena lutando contra a correnteza. Sofia Rocha, uma menina de pele clara e cabelos desgrenhados, estava quase sendo levada pelas águas. Sem pensar 2 vezes, Alexandre a puxou para perto, sentindo a fragilidade dela em seus braços. O olhar preocupado de Isabela sempre o perseguia, e ele fazia o possível para prover uma vida digna para ela. A desigualdade social o cercava, e noites como aquela eram um lembrete cruel de quão frágil era a sua realidade. Mas ali, dentro do lar, sentiu um momento de paz ao ouvir Sofia contar sobre seus sonhos, deixando as sombras da cidade para trás. Essa tranquilidade se quebrou quando Roberto Silva, o pai de Sofia, um magnata exigente e temido, ficou sabendo que sua filha estava sob os cuidados de um ser inferior. O telefone de Alexandre tocou, e do outro lado, uma voz raivosa e cortante o ameaçou. "Você não sabe quem está brigando", disse, sua indignação ensaiando a vingança. Alexandre sentiu um nó na garganta, a realidade batendo como a tempestade do lado de fora. Como poderia um homem como ele, acostumado a cuidar dos outros, ser alvo de tamanha ira? Desesperado, ele procurou ajuda e encontrou na doutora Fernanda Costa, uma advogada de direitos civis, um aliado inesperado. Com os olhos brilhantes de determinação, ela declarou: "Nós vamos parar o meu pai." Então, as ameaças aumentaram. Mensagens anônimas e telefonemas obscuros se tornaram rotina. Alexandre estava em um jogo perigoso, onde cada movimento era crucial. Enquanto a tensão aumentava, ele se perguntava: até onde iria para proteger Isabela e Sofia? Em meio ao caos, uma mensagem ainda mais alarmante chegou até ele. "Cuidado, alguém está observando você e suas jogadas. A próxima movimentação pode ser fatal." O que certamente havia começado como um ato de bondade, agora se transformava em um labirinto de medo e incerteza. E, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte nessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto o telefone caía em silêncio após a ameaça de Roberto, o coração de Alexandre pulsava como se quisesse sair do peito. Ele olhava para Sofia, que agora tinha sua determinação iluminando o rosto, e pensou em como tudo poderia acabar mal. As mensagens anônimas eram um lembrete constante de que ele estava em um jogo perigoso. Mas a última coisa que ele esperava era um novo golpe. Naquela mesma madrugada, enquanto os trovões rugiam e a chuva não dava trégua, um barulho estrondoso ecoou pela casa. Um vidro quebrou. Alexandre e Sofia trocaram olhares aterrorizados. Isabela estava no quarto, e ele sabia que precisava proteger suas filhas. Com o coração na boca, ele caminhou até o corredor, o som da chuva. Ele não tinha ideia da tempestade que se aproximava.
Abrindo a porta, ele encontrou um quadro de caos. Uma enorme sombra se movia rápido na sala, e a sensação de pavor tomou conta dele. Isabela, fica aqui! Ele gritou, enquanto se preparava para confrontar o intruso. Mas antes que pudesse reagir, a figura se virou, revelando um rosto conhecido. Era a doutora Fernanda, com um semblante de urgência. Alexandre, precisamos falar. Agora! O quê? Ele não esperava por isso. O olhar da advogada estava tenso, como se ela carregasse um fardo imenso. Rápido, entre e feche a porta! Ela o empurrou para dentro e rapidamente olhou pela janela, como se esperasse algo ou alguém. Por um momento, Alexandre imaginou o que estava acontecendo. O que está fazendo aqui? Ele questionou, tentando esconder a confusão. Eu descobri algo sobre Sofia, disse ela, respirando fundo. Ela não é só uma menina. Sua vida é muito mais complexa do que parece. As palavras dela pairaram no ar, pesadas. Alexandre não conseguia entender. Como assim? O que quer dizer? Seu pai, Roberto, ele não precisa só de dinheiro. Ele tem uma missão, e Sofia faz parte dela. E não é algo bom. A voz de Fernanda tremia, e isso deixou Alexandre inquieto. Ele sentia o chão se mover sob seus pés. Eles são envoltos em algo muito maior do que você pode imaginar, e ele vai fazer de tudo para trazer Sofia de volta. Nesse momento, Sofia, que havia escutado tudo, interrompeu, olhos cheios de lágrimas. Eu sabia que havia algo errado. Ela se virou para Alexandre, implorando. Pai, eu tenho medo. Ele não vai me deixar aqui. As coisas não são tão simples, Sofia. Fala com a doutora Fernanda, disse Alexandre, tentando entender a situação enquanto buscava uma saída para proteger ambas. Mas num instante, o alarme de um carro soou na rua e a rua iluminou-se com luzes azuis. A polícia estava se aproximando. Era o momento de agir. Saia, agora! Fernanda gritou, empurrando Sofia para fora da vista dos policiais. Mas antes que Alexandre pudesse fazer qualquer movimento, a porta se abriu abruptamente e figuras bem conhecidas entraram. Era Roberto e dois homens em ternos escuros. Alexandre sentiu o pânico subir, sua mente correndo enquanto pensava na segurança de Isabela e Sofia. Eu disse que estava observando. Agora você vai ver o que acontece quando alguém desafia o meu poder. Roberto rosnou, seus olhos cheios de raiva. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, uma explosão de luz iluminou a sala, e uma voz estrondosa ecoou. Parados, policiais, a situação está sob controle. Alexandre mal teve tempo de respirar. A verdade estava prestes a ser revelada, e ele percebeu que tudo na vida dele estava prestes a mudar. A conexão entre Sofia e Roberto nunca foi apenas a de pai e filha. Ele sentiu que essa revelação poderia abalar não só a proteção que ele buscava, mas também a identificação que sempre teve da realidade ao seu redor. A explosão de sentimentos e a tensão no ar eram palpáveis. O que estava acontecendo? Que segredos seriam expostos? A linha entre amigo e inimigo estava prestes a se desfazer, e Alexandre sabia que o futuro de todos estava em jogo. O que ele faria agora? Qual seria o próximo passo nessa trama sombria? As luzes azuis se refletiam nas paredes da sala, criando sombras ameaçadoras enquanto os policiais entravam. Alexandre estava paralisado, o coração martelando no peito. Ele olhou para Fernanda. Ela parecia tão assustada quanto ele. Roberto e os dois homens em ternos escuros estavam ali, radiantes de raiva. Eu disse que não ia deixar você sair impune, Roberto gritou, seu olhar feroz se fixando em Alexandre. Você não sabe em que encrenca se meteu. Mas antes que alguém pudesse responder, um barulho ensurdecedor cortou o ar, como um trovão. De repente, a porta da frente se abriu com força e uma figura alta entrou. Alexandre ficou chocado ao reconhecer quem era. Era sua mãe, Ana,
em pé no meio da sala. A vida inteira, ele pensou que ela estivesse longe, morta num acidente de carro há anos. Mãe, o que você está fazendo aqui? Aquele momento era surreal. Ele queria correr até ela, mas a confusão e a tensão o mantinham paralisado. O olhar de Ana estava fixado em Sofia. Sofia, querida, você precisa ouvir. É sobre sua mãe. A sala estava em um frenesi. Sofia, tremendo, olhou para Alexandre, como se procurasse perguntas em seu olhar. Mãe, sua voz era só um fio. Alexandre tentava entender. Como isso era possível? O caos da cena parecia não ter fim. Roberto, Ana começou, ignorando o homem enfurecido. Eu sei o que você está fazendo. Você não pode levar Sofia de volta. Você não pode usá-la assim. A tensão era palpável. As palavras de sua mãe eram como um eco do passado. O que a mãe de Alexandre estava dizendo? A expressão de Roberto mudou, uma mistura de desprezo e confusão. Você se atreve a entrar aqui, Ana? Você não é nada mais do que uma sombra do que eu criei. Você é uma traidora. Não sou sua traidora. Você manipulou muita gente, Roberto. Ela respirou fundo, como se estivesse reunindo forças antes de continuar. Sofia merece conhecer a verdade. Ela é mais do que apenas uma ferramenta na sua busca de poder. Como você sabe de tudo isso? Roberto perguntou, agora mais calmo, mas a raiva ainda fervia em seus olhos. Ana olhou nos olhos de sua família, seu brilho intenso. Porque Sofia é minha neta. As palavras reverberaram como um trovão. Todos na sala ficaram em silêncio, como se o ar tivesse sido arrancado de seus pulmões. Alexandre estava chocado. Os pedaços do quebra-cabeça começavam a se juntar, mas ainda era uma imagem confusa. As coisas que você fez, Roberto, envolvem mais do que dinheiro. Você não pode ter Sofia. Você vai destruí-la. A determinação da mãe de Alexandre era um farol em meio à tempestade. Alexandre sentiu um vazio no estômago. Ele olhou para Sofia, que agora tinha marcas de lágrimas no rosto. Era como se tudo ao seu redor estivesse desmoronando, e ele não sabia o que fazer. As promessas que fez a si mesmo para protegê-las agora pareciam tão pequenas diante daquela revelação. Você está falando besteira. Não pode ser verdade. Roberto gritou, a fúria voltando a tomar conta. Mas a verdade estava se consolidando, e ele sabia disso. Sofia pertence a mim. E a mim também. Alexandre finalmente encontrou a voz. A coragem brotou, mesmo em meio ao caos. Ela não é apenas um peão no seu jogo. Você não vai levá-la. Ninguém mais. O clima estava no limite, uma tensão elétrica. Alexandre sabia que a batalha estava apenas começando. O retorno de sua mãe trouxe um novo elemento ao conflito. Mas o que mais poderia haver escondido nas sombras? Nesse momento, a sirene da polícia parou e a porta abriu novamente. Mais oficial apareceu, trazendo algo que poderia mudar tudo. Um documento, uma pista, uma revelação. E esse instante final trouxe a certeza de que a tempestade apenas começara. O que mais viria à tona? O que mais ainda estava escondido nas profundezas dessa história sombria? As luzes azuis piscavam, e a tensão na sala parecia densa como o ar antes de uma tempestade. Alexandre fixou os olhos em sua mãe, Ana, tentando processar o que ela acabara de dizer. Sofia é minha neta. Não podia ser verdade. Ele piscou, buscando uma explicação lógica, mas toda a sua realidade já parecia desmoronar. Fernando, o advogado, estava de pé, paralisado com a revelação. Os policiais entraram em ação, mas tudo o que podiam fazer era observar a cena se desenrolar. O olhar de Roberto se transformou. A raiva deu lugar a um pavor oculto. Você está mentindo, ele insistiu, a voz baixa, quase um sussurro, mas carregada de veneno. Sofia é minha. Eu não deixarei que você a leve de mim. Edifícios subitamente silenciosos e o som distante da sirene da polícia criavam uma atmosfera de suspense apavorante.
Sofia, com lágrimas escorrendo pelo rosto, olhou de Alexandre para Ana. Nona, isso é verdade? Sua voz tremia. Alexandre sentiu um nó na garganta. Não sabia o que dizer. Aquela situação rapidamente se tornava um pesadelo. Ana, mantendo a firmeza, respondeu. Sofia, eu tenho que te contar a verdade sobre seu pai. Roberto não é quem você pensa que é. Ele não te ama. Ele não te ama. Ele está envolvido em coisas terríveis. Sophie, chutando uma pequena pedra no chão, olhou para o chão, como se tentando entender o que tudo isso significava. As palavras da avó reverberavam na mente dela. Antes que alguém pudesse reagir, outro barulho ecoou. O vidro da janela foi estilhaçado e uma sombra rápida correu pela sala. Um dos homens que acompanhava o Roberto tirou uma arma de dentro do paletó. Chega de conversas, ele gritou, a fúria enredada em sua voz. Todos recuaram, a cena se transformando em um campo de batalha. O tempo parecia desacelerar. Alexandre sentiu o coração disparar, o sangue pulsando em suas têmporas. Cuidado! Alexandre gritou, empurrando Sofia para o lado, enquanto se posicionava na frente da filha. Era um instinto protetor, mas ele sabia que o desespero não mudaria a realidade. A tensão era palpável. Antes que a situação fosse ainda mais desenfreada, a porta novamente se abriu, e mais policiais invadiram a casa. Um grupo massivo que entrou, armas puxadas. A polícia! Todos para o chão! Gritaram. O caos e a confusão reinavam. Ana segurou Sofia firme, enquanto Alexandre olhava aturdido para a cena. Um grito cortou o ar. Não se movam! Um oficial agarrou Roberto pelo braço, enquanto outros cercavam os homens internos. Alexandre mal teve tempo para abrir a boca e tentar explicar quando uma nova voz ecoou, vindo de trás de todos. Era a doutora Fernanda, com uma expressão de preocupação que só aumentou a tensão. Eu tenho algo para vocês, ela gritou, com um envelope pesado nas mãos. A verdade sobre todos vocês. A sala ficou em silêncio. As revelações que Fernanda poderia trazer eram como uma bomba prestes a explodir. Não faça isso, Fernanda! Roberto rosnou, sufocando a raiva. Você não sabe o que está fazendo. Mas a advogada ignorou suas palavras, olhando diretamente para Alexandre. Alexandre, você tem que ver isto. A vida de todos está em jogo. Enquanto ela falava, começou a abrir o envelope, revelando fotos, documentos e algo que parecia um diário. Isto pode mudar tudo. O que você pensava que sabia sobre a família, sobre o que Sofia realmente é, pode não ser a verdade. Os olhos de Alexandre se arregalaram, o coração acelerando, enquanto ele se preparava para desvendar o que estava prestes a ser revelado. O passado que ele sempre conhecera, a existência de Sofia, tudo o que pareceu claro agora era uma massa de confusão. O que mais estava escondido? O que mais ele não sabia? No meio daquela tempestade de emoções, uma virada devastadora estava a um passo de acontecer. Estava tudo prestes a desmoronar mais uma vez, e neste vórtice de segredos, as verdadeiras intenções se revelariam. O que seria revelado nas páginas daquele diário? O futuro de todos eles dependia disso, e uma sombra se aproximava cada vez mais, enquanto a verdade continuava a se esconder nas sombras. Que mais poderia acontecer? As luzes da polícia iluminavam a sala como um holofote em um palco preparado para um drama inesperado. As pessoas ali paradas, nervosas, sentiam que o ar estava prestes a quebrar, como se o tempo tivesse engolido tudo e agora fosse a hora da verdade. Alexandre sentiu um frio na barriga enquanto olhava para Fernanda, ciente que o que ela estava prestes a revelar mudaria tudo. Ela abriu o envelope e começou a tirar os papéis. Fotos de pessoas, rostos que Alexandre nunca tinha visto, mas que agora pareciam cruciais. Ele se aproximou, tentando entender. Fernanda, o que você encontrou?
Sua voz mal saiu, hesitante. Essas fotos, elas foram tiradas em várias ocasiões. E veja isso. Ela estendeu uma imagem em sua direção. Era uma criança pequena com traços idênticos aos de Sofia. O circo de excitação no peito de Alexandre deu lugar a uma tempestade de incertezas. Ela é... Quem é essa criança? Sua voz soou mais como um sussurro. Essa é a irmã gêmea de Sofia. Fernanda respondeu, a gravidade em sua voz evidente. E isso é apenas a ponta do iceberg. Sofia não é apenas uma menina comum. E todas essas revelações sobre a família de Roberto são apenas o começo. A sala parecia girar. A revelação da gêmea deixou Alexandre atordoado. Como isso era possível? Olhando para Sofia, que parecia mais confusa do que nunca, ele sentiu seu coração disparar. O que mais não sabiam? O que mais estava escondido? Naquela fração de segundo, um barulho ensurdecedor ecoou novamente. Um estrondo, seguido de um cheiro forte de fumaça. A janela explodiu com um impacto. Vidro e madeira voando para todos os lados. O caos tomou conta da sala. Alexandre agarrou Sofia, puxando-a para baixo, tentando protegê-la de qualquer coisa que pudesse feri-la. "Saia correndo, agora!" ele gritou, empurrando-a em direção à porta. Mas a fumaça já começava a se espalhar, engolindo o ambiente. As pessoas começaram a gritar, empurrando-se, buscando uma saída desesperada. Ele viu Roberto ser arrastado pelos policiais, seus olhos cheios de raiva e medo. Mas na confusão, Alexandre notou algo. Uma sombra nas costas de Roberto. Uma figura encapuzada, observando de longe. "Vamos, rápido!" Ele puxou Sofia, colocando-se entre ela e a ameaça. Fernanda, com uma expressão de desespero, gritou. "Há algo muito maior em jogo. Vocês precisam saber." Mas antes que pudesse terminar, o capuz da figura se abaixou, revelando um rosto que Alexandre jamais esperaria ver. Era Maria, uma antiga amiga de infância, que havia desaparecido há muitos anos. "Maria?" ele murmurou confuso. O que ela estava fazendo ali? "Precisamos ir, eles estão vindo!" Maria gritou, gesticulando freneticamente. Sua voz estava tingida de pânico, e os olhos cheios de um segredo aterrador. A verdade estava prestes a se desenrolar, e a ligação com Sofia e aquele mundo sombrio começava a ficar visível. "Espere, o que está acontecendo?" Alexandre questionou, cada vez mais alarmado, mas ela não parou para responder. Em meio à confusão, deu um passo para trás, quase como se quisesse evitar a conversa, que acabara de começar. "Segurem suas vidas, o tempo está se esgotando." Ela desapareceu na fumaça e, junto dela, uma nova onda de desconforto envolveu Alexandre. Ele se virou para buscar Sofia, mas viu que ela estava parada, olhando fixamente para o que restava da sala, como se estivesse tendo uma epifania. "Mãe", Sofia murmurou, e Alexandre sentiu a essência do medo em suas veias. "Ela sabe algo sobre mim, não sabe?" O pânico cresceu em seu peito, enquanto o sentido de urgência aumentava. "Sofia, precisamos sair agora", ele disse, puxando-a outra vez, correndo em direção à saída. Mas a pergunta que pairava na mente dele era: o que mais havia na vida de Sofia? E como essa história estava apenas começando. A rede de segredos, mentiras e conexões familiares ameaçava esmagá-los a qualquer momento. Enquanto eles saíam em meio ao caos, uma série de tiros ecoou do lado de fora. O entendimento de que não estavam em segurança ainda chegava, e o futuro do que eles conheciam estava em jogo. Alexandre não sabia que verdades ainda estavam escondidas nos bastidores, ou como os laços que uniam suas vidas estavam prestes a se romper de formas que ele nunca poderia imaginar. O que mais eles precisariam descobrir para sobreviver? E quem realmente era Sofia? Alexandre puxou Sofia enquanto a fumaça se espalhava, ainda sem entender tudo o que estava acontecendo.
O coração batia forte, pulsando com adrenalina e medo. Ele queria sair dali, mas a sensação de que algo maior estava por vir o mantinha imóvel. "Vamos, Sofia!" gritou, enquanto puxava a mão dela, buscando a saída. A visão estava turva, mas a necessidade de escapar era mais forte. Mas antes que eles conseguissem alcançar a porta, um barulho estrondoso chamou sua atenção. As luzes da polícia piscavam lá fora, misturando cores no ar denso. No meio da confusão, uma voz distinta ecoou. "Alexandre!" Era Maria, sua amiga de infância, mas algo estava errado. O medo em seu olhar falava mais do que qualquer palavra. "Você precisa saber a verdade." Ele hesitou. "Sobre o que, Maria?" O pânico na voz dele soava como um eco perdido entre gritos e sirenes. A sombra nos olhos dela parecia mais intensa do que a fumaça. "É sobre Sofia e sobre seu pai." A expressão dela se intensificou. "Ele não é quem você pensa. Ninguém é." Nesse momento, o tumulto se intensificou. Um dos homens de Roberto, ainda com a arma em punho, apareceu na saída, bloqueando o caminho. A tensão na sala cresceu como uma tempestade prestes a desabar. Alexandre sentiu que o tempo parou. O homem gritou, mas antes que pudesse avançar, uma explosão repentina estourou do lado de fora, fazendo a casa tremer. Vidros quebraram e 2 dos policiais caíram. O pânico se instaurou. "Rápido, agora!" Alexandre gritou, puxando Sofia para perto de si, sua própria pequena criança em perigo total. Ele decidiu que precisava enfrentar essa situação de frente. Mas ainda havia perguntas pairando no ar, misturadas à fumaça. A revelação de que Maria sabia algo pesado começou a crescer em sua mente, enquanto seus sentidos lutavam para compreender o que estava acontecendo. "Maria, o que você sabe sobre Roberto?" Alexandre insistiu, sem soltar a mão de Sofia. Ele podia sentir a tensão nos músculos dela à medida que a ansiedade crescia. Ela hesitou. "Tem algo que você nunca soube. Você precisa olhar para quem está ao seu redor. Nem tudo é o que parece. Até mesmo as pessoas mais próximas de você têm segredos." O desespero na voz dela sacudiu Alexandre. Como assim? O que ele não sabia? Antes que pudesse formular outra pergunta, uma figura familiar emergiu das sombras. Era Roberto. Seu olhar estava agora empolgado, quase maníaco. "Você não deve ter ficado tão surpreso, Alexandre. As coisas não são tão simples. A vida é um tabuleiro onde você não é nem mesmo um peão." A raiva pulsou dentro de Alexandre. "O que você quer de Sofia? Por que você não a deixa em paz?" Roberto riu, um som cheio de desprezo. "Ela é mais do que você poderia imaginar. O que você está prestes a descobrir mudará tudo. Você a protege por amor, mas não sabe o que ela realmente é, e nem o que eu consigo fazer." Sofia olhou para Alexandre. "O que ele quer dizer, pai?" Sua voz estava cheia de confusão e medo. Alexandre começou a ficar agoniado. Ele queria proteger Sofia, mas a verdade não estava clara. Nesse instante, uma nova onda de choque atravessou a sala. Um tiro disparou, mas não foi da arma do homem de Roberto. Era de um dos policiais atingindo um dos homens interno. O caos irrompeu. Alexandre segurou Sofia com mais força, ouvindo gritos e disparos ao fundo, mas ainda sentindo que alguma coisa muito mais séria estava se desenrolando à sua volta. Surgiu uma nova sensação, um terror gélido. O que mais Roberto estava escondendo? O que era Sofia realmente? E as histórias que Maria mencionou, o que mais haviam sido ocultadas por tanto tempo? Enquanto a luta se intensificava, uma revelação profunda parecia prestes a se desdobrar. A verdadeira natureza da busca estava prestes a ser revelada, e o futuro deles dependia disso.
E foi aí que uma nova sombra surgiu entre eles. Um rosto familiar. Um segredo sufocado por anos, pronto para explodir e expor a pura verdade. Tudo aquilo que Alexandre jurou proteger agora estava ameaçado de um jeito que ele nunca poderia ter imaginado. A única coisa que ele sabia era que nada seria o mesmo novamente. Alguma coisa estava prestes a mudar tudo, e o que era, ninguém poderia prever. Alexandre puxou Sofia, enquanto a fumaça se espalhava, seu coração pulsando rápido. Ele queria sair dali, mas a sensação de que algo muito maior estava prestes a acontecer o mantinha paralisado. "Vamos, Sofia!" Gritou novamente, mas o pânico na sala estava. Ele precisava agir agora. Mas antes que pudessem dar um passo adiante, um barulho estrondoso ecoou, seguido por um grito. Um dos homens de Roberto, com a arma ainda em punho, estava empacotando dentro da sala. A tensão era como uma bola de energia, prestes a estourar. Alexandre viu a sombra do homem e sentiu que o tempo estava se esgotando. "Cuidado!" gritou, posicionando-se na frente de Sofia, seu instinto protetor em ação. E então, como se o destino estivesse brincando com eles, a porta da sala explodiu em uma lufada de fumaça. Um grupo de homens da segurança de Roberto invadiu, e entre eles, uma figura familiar apareceu. Era Maria, sua amiga de infância, mas ela estava diferente, mais determinada, e não parecia estar ali para ajudar. "Alexandre!" gritou ela, o olhar frenético. "A verdade está prestes a destruir tudo. Você precisa escolher de que lado está." O desespero na voz dela fazia Alexandre hesitar. "O que você quer dizer? Ele não é quem você pensa que é. Pensa em você, em Sofia, eu sei o que vocês são, e é por isso que você está tão envolvido nisso." As palavras dela atravessaram a sala como um raio, causando estrondo em seu coração. "Maria, do que você está falando?" Ele se sentia confuso, o mundo ao seu redor praticamente desmoronando. A confusão de emoções em Sofia ao lado dele aumentava a tempestade. Ela parecia perdida, seus olhos refletindo o medo. Antes que pudesse chegar mais perto, Maria continuou agora como se estivesse em transe. "Sofia não é só uma criança. Ela é a chave para algo muito maior. Algo que nem você consegue imaginar. E isso foi planejado desde o início." Roberto, percebendo a conversa, soltou uma risada sombria. "Você finalmente percebeu. Sofia é mais do que uma peão nesse jogo. Ela é uma verdadeira peça central." As palavras dele eram venenosas, cada sílaba um golpe, e Alexandre começou a entender que o que se desdobrava ali era muito mais complicado do que poderia imaginar. Sofia olhou fixamente para Alexander, confusa e aterrorizada. "O que isso significa, pai?" Sua voz era sufocada. Alexandre desejava abraçá-la, protegê-la, mas algo dentro dele começou a se questionar. O olhar de Maria estava cheio de algo além de medo. Parecia determinação. Algo no ar estava mudando, e a consciência de que ela poderia... "E a filha da minha irmã, a gêmea que você não sabia que existia, mas que foi sequestrada. E Sofia tem mais poder do que você pode imaginar nas mãos dela. Se ele conseguir, a vida dela pode ser destruída." O silêncio na sala foi rompido apenas pelo som do coração de Alexandre. Ele mal conseguiu respirar, enquanto tudo que havia acreditado foi virado de cabeça para baixo. As verdades estavam se entrelaçando em uma rede complexa de traumas e segredos. Ele olhou para Sofia, e o arrependimento o envolveu. Isso não pode ser verdade. Mas a confirmação estava ali, nas palavras de Maria. A intensidade daquela revelação mudou tudo. O pânico agora aumentava em um nível indescritível. Alexandre estava preso em um labirinto, sem saber para onde se dirigir. E as sirenes da polícia estavam cada vez mais próximas, prontos para entrar em um desfecho trágico. Agora não era apenas a vida de Sofia ou de Alexandre que estava em jogo, mas o destino de todos que estavam envolvidos. "Estamos perdidos, Sofia." Ele sussurrou,
temendo o que estava por vir. Porque a verdade que havia sido mantida em segredo estava prestes a explodir e arrastar todos com ela. A verdadeira batalha estava apenas começando, e a pergunta permanecia: quem realmente poderia ser confiado a partir de agora? Alexandre puxou Sofia enquanto a fumaça se espalhava, seu coração pulsando com a adrenalina. Ele queria sair dali, mas a sensação de que algo muito maior estava prestes a acontecer o mantinha paralisado. "Vamos, Sofia!" gritou novamente, mas a tensão na sala era palpável. Ele tinha que agir. Mas antes que conseguissem dar um passo adiante, um estrondo estrondoso ecoou na sala. O homem que bloqueara a saída levantou a arma, o olhar frio e calculista. Alexandre se colocou à frente de Sofia, o instinto protetor se acendendo. "Cuidado!" ele gritou, e o eco dos tiros disparados estava prestes a irromper seu mundo mais uma vez. Maria, com um olhar feroz, gritou: "A verdade está prestes a destruir tudo. Se você não fizer a escolha certa agora, perderá tudo." O som da arma ainda pingava na atmosfera da sala, mas Alexandre sentia que a urgência não era apenas sobre a segurança física. Havia muito mais em jogo. "Maria, o que você sabe sobre Roberto?" A pergunta saiu, hirta com a ansiedade. Mas antes que pudesse receber uma resposta, algo totalmente inesperado aconteceu. O homem, agora claramente mirando em Alexandre, foi atingido por um tiro. O impacto o fez cambalear para trás, e o corpo dele caiu ao chão. O silêncio se instalou. Alexandre ficou paralisado, a mente em chamas. O que havia acabado de acontecer? Ele virou o olhar, buscando a fonte do disparo. E lá estava o verdadeiro choque. Fernanda, a advogada, estava de pé, armada, apontando a arma contra qualquer um que se atrevesse a se mover. "Saiam da frente!" ela gritou, e a desordem cessou por um breve momento. "A verdade precisa vir à tona, mas não posso permitir que ele leve Sofia." Sofia olhou de Alexandre para Fernanda, os olhos arredondados de medo e confusão. "O que você está fazendo, doutora Fernanda?" Sua voz pequena não era mais do que um sussurro perdido no ar tenso. "Eu sei mais do que vocês imaginam. Não estou apenas aqui para ajudar. Estou aqui porque eu também sou parte disso." As palavras de Fernanda atiraram uma nova onda de choque pela sala. Todos fixaram os olhos nela, em estado de choque. "Sou irmã de Roberto." A confissão caiu como uma bomba. As bocas se abriram e os olhares se cruzaram. Alexandre mal conseguiu processar. "Irmã? Como assim?" A confusão tomou conta enquanto suas próprias crenças sobre a situação começaram a desmoronar. Como isso era possível? "Ele tem um plano que envolve muito mais do que você pensa. Sofia é importante, mas não é apenas uma chave para ele. Eu não posso deixar isso acontecer." A voz dela tremia, cheia de emoções reprimidas. E então, em meio a toda essa revelação, um novo barulho irrompeu. Uma sirene mais próxima. A polícia estava a poucos passos de invadir, e a tensão estava no limite. "Vocês não têm ideia do que está em jogo. O que está por trás disso tudo?" Fernanda continuou, mas os alarmes e gritos estavam quase ofuscando suas palavras. Um novo homem apareceu atrás de Roberto, um praticante do medo com um sorriso sinistro. "Vocês realmente pensam que acabaram? Isso é apenas o começo." Um último tiro foi disparado. A sala explodiu em um caos frenético. Alexandre agarrou Sofia, a mente dele girando enquanto olhava para a confusão ao redor. Ele não sabia mais em quem confiar. Os feixes de luz da polícia começavam a invadir, e sua cabeça girava com a revelação. O que mais continuaria a ser exposto? Quem realmente era sua família? Enquanto as figuras se misturavam na fumaça e no pânico, ele segurou Sofia, mas a dúvida machucava. E no fundo, uma pergunta permanecia insistentemente no ar. Até onde a verdade os levaria?
A tempestade que havia começado ainda não tinha terminado. O futuro de todos eles estava em jogo, e agora não havia como prever as consequências do que estava prestes a se desenrolar. Alexandre puxou Sofia enquanto a fumaça começava a se dissipar, seu coração batendo descontrolado. Ele queria ficar em segurança, longe de toda aquela confusão, mas a luz piscante da sirene o lembrava que o perigo estava muito próximo. O que está acontecendo? Ele sussurrou, nervoso, enquanto a adrenalina corria em suas veias. Naquele instante, Fernanda, com o olhar fixo na direção de Roberto, parecia estar prestes a explodir. Você não entende, Alexandre. Isso é maior do que todos nós juntos. As palavras dela, mas antes que pudesse processar tudo, um grito estrondoso cortou o ar. Maria, sua amiga de infância, foi empurrada para trás, e um novo homem apareceu. Alto e imponente, com um olhar calculista e uma expressão que misturava confiança e desdém. Eu não tô aqui para brincar, Roberto. Você e sua família estão no meu caminho. A voz dele era como um trovão, reverberando pela sala. Roberto tentou contra-atacar, mas o homem foi mais rápido. Ele puxou uma arma e disparou. O som do tiro ecoou como um estalo no ar. Alexandre sentiu o tempo desacelerar. Um movimento reflexo. Ele se lançou na frente de Sofia, segurando-a firmemente. O tiro atingiu Fernanda, que caiu no chão, o corpo estirado, a vida escorrendo dela como água pela pia. O mundo de Alexandre desabou. Não! Ele gritou, o desespero o consumindo. Sofia começou a chorar, seu pequeno corpo tremendo. Doutora Fernanda! As lágrimas escorriam pelo rosto de Alexandre enquanto ele se afastava, a mente em um turbilhão. Mas antes que a dor pudesse dominá-lo, uma luz intensa irrompeu na sala. Era um holofote da polícia, que invadiu o espaço como uma tempestade, levando pânico àqueles que estavam em pé. Polícia! Pontos para o chão. A voz do oficial era autoritária, e todos os olhos se voltaram para a nova realidade que se apresentava. Mas a cena já era caótica. Roberto começou a se afastar, tentando escapar das garras da lei. Vocês não sabem o que estão fazendo, ele gritou, sua voz transbordando de ira e desespero. Mas antes que seus planos fugidios pudessem avançar, o homem que o confrontou apertou um botão em seu pulso. De repente, um forte barulho ecoou, e a parede oposta explodiu, enquanto fragmentos de parede e tijolo voavam como projéteis. O coração de Alexandre disparou. Uma fuga dramática estava prestes a acontecer, mas algo dentro dele mudou. Sofia! Ele gritou, segurando-a ainda mais forte, enquanto tentava empurrá-la para baixo. Mas Sofia, com lagos de pânico nos olhos, não se movia. Ela estava paralisada, seus lábios tremiam. Pai, eu quero saber a verdade. O que está acontecendo? Quem é aquele homem? O homem que parecia ser o responsável pela fuga agora havia pego Sofia pela mão. Ela não pode ficar aqui. É perigoso. Ele olhou para Alexandre, um olhar frenético. Você precisa entender. Sofia é a chave. Eles não podem ficar com você. O pânico dentro de Alexandre dançou freneticamente. Não! Você não vai levar minha filha! Ele se lançou para frente, isolando Sofia da figura sombria. Mas a verdade, agora, estava pulsando como um tambor surdo em seu coração. Algo não estava certo. Ele olhou para a expressão de Roberto e percebeu que ele dispunha de mais informações do que deixara transparecer. Mas então, uma verdade devastadora apareceu como um relâmpago, cortando pela noite. Você não é meu pai. Você é só um plano deles. O grito de Sofia mudou tudo. As palavras dela ecoaram na mente de Alexandre como um sino estrondoso. Ele jogou a cabeça para trás, aturdido, enquanto a casa se transformava em um campo de batalha. Como assim? O que ela queria dizer? Aquele momento congelou no tempo.
uma reviravolta que deixou seu mundo completamente de pernas para o ar. Enquanto a realidade se desnudava sob seus olhos, ele começou a entender que a própria Sofia poderia não ser quem ele acreditava, e ali, sob a luz pulsante da polícia e o caos ao redor, uma nova onda de desespero se apoderou dele. Ele se viu preso em uma rede de mentiras inextricáveis e a única pergunta que estava era: quem de fato era Sofia? O homem misterioso olhou para ele e sorriu, um sorriso que penetrava em sua essência. A verdade está prestes a se revelar, Alexandre, e você vai desejar não ter feito essas perguntas. A tensão explodiu na sala, e ele percebeu que uma tempestade muito maior se aproximava. O que mais estava escondido naquele emaranhado de segredos? Alexandre sentiu o céu desabar quando a verdade começou a se desdobrar. Ele olhou para Sofia, os olhos dela cheios de dor e confusão. O que você quer dizer, Sofia? Você nunca foi parte de nada disso. Ele se lançou à frente, disposto a proteger a filha, mas a avalanche de fatos estava prestes a arrastá-lo. Ele é um traidor. O homem imponente gritou novamente, gesticulando furiosamente. Sofia é uma chave, uma peça de um quebra-cabeça muito maior. As palavras ecoaram na mente de Alexandre, e a noção de estar no centro de algo tão horrível o envolveu como um manto pesado. A sala estava cheia de fumaça e gritos. Os policiais invadiam, talvez para acabar com aquele pesadelo, mas Alexandre se sentia paralisado. Ele olhava para Fernanda no chão, seu olhar vazio. O desespero tomava cada célula do seu corpo. Ele precisava proteger Sofia a qualquer custo. Pai, quem é você de verdade? A voz de Sofia, pequena, triste, atravessou a confusão. Ele olhou nos olhos dela e viu algo que nunca tinha percebido. Um brilho de força, uma vontade de saber, de descobrir a verdade. A única coisa que ele não queria era magoá-la de novo. O medo e a dor eram palpáveis. Eu sou seu pai! Gritou ele, embora a afirmação já não parecesse ter a mesma força. O tumulto na sala sugava o ar, e cada palavra parecia mais fraca. Maria, a amiga de infância, gritou. Aliás, a verdade é que a vida de todos nós vincula-se a um segredo obscuro. Não se trata apenas de dinheiro ou poder, é uma questão de sobrevivência. Sua voz ecoou entre os destroços e o caos, fazendo todos se virarem para ela. E então, em uma explosão de luz e som, a polícia tinha entrado, armas em punho, forçando todos a se agacharem. Todos no chão, ninguém se mexa. Os oficiais cercaram o espaço, mas no meio da confusão, a tensão estourou. Alexandre observou enquanto Roberto tentava se debater, mas a situação já estava nas mãos da lei. No entanto, a revelação estava longe de terminar. Fernanda, imóvel no chão, olhou diretamente para Alexandre. Você precisa acreditar. Sofia não é uma simples criança. Ela é... Mas o resto de suas palavras se perdeu no silêncio do que estava se desenrolando. O homem que desprezava todos ao seu redor, que espreitava pelo canto da sala, puxou um dispositivo. A verdade é que isso tudo foi um grande jogo desde o início. E você se tornou um peão nele. Sofia se virou, à luz da verdade, agora refletindo sua determinação. Não sou um peão. Eu sou mais do que um mero objeto. Os olhos dela brilharam, e naquele instante, Alexandre percebeu que a verdade que enfrentavam não era apenas sua, mas de todos eles. Haja o que houver, não deixarei que levem você, minha filha. Ele disparou em direção ao intruso. E então, um tiro foi disparado. O som cortou o ar. Alexandre fez um movimento para se proteger, mas quando olhou para Sofia, ela estava lá, firme. Um momento de silêncio. O homem caiu e a sala ficou em choque. A realidade de que estavam todos juntos naquela batalha contra o desconhecido fez o mundo parecer menor, mas mais complexo ao mesmo tempo. A polícia finalmente conseguiu dominar a situação,
e os oficiais rapidamente prenderam Roberto e os braços dos capangas. Alexandre respirou fundo, o peso na mente ainda lhe oprimindo. Ele sabia que isso foi apenas a superfície de algo ainda mais profundo. Sofia olhou para ele, os olhos brilhando com fé e determinação. Pai, preciso saber quem sou eu realmente. A fraqueza em sua voz não conseguia esconder a força que havia despertado dentro dela. E nós vamos descobrir juntos, meu amor. Eu prometo. Ali, entre as sombras e um novo amanhecer, um fio de esperança brotou. Mesmo com o peso das revelações ainda pairando, eles tinham a chance de recomeçar. E o futuro, apesar de nebuloso, tinha a promessa de respostas. Enquanto a polícia terminava de levar os homens algemados, uma nova jornada se iniciava. Mas o eco da verdade ainda reverberava nas paredes, e Alexandre sentia que cada passo à frente precisaria considerar o que haviam descoberto. E assim, a cena se apagou na névoa da incerteza. O que mais estava por vir? O que mais tudo isso significava? E você? Está preparado para entrar nessa nova fase juntos? Não perca a chance de acompanhar essa história e muitas outras. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a continuar com esse trabalho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de atuar.